Bom, vamos falar sobre sustentabilidade ESG com a Francine Senzi Ré, que é coordenadora de sustentabilidade da Akvo ESG. Está fazendo esse trabalho aí de monitorar, né, a exposição toda. É um prazer recebê-la aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bem. Muitas pessoas não compreendem como é que se faz o processo para se chegar nesse resultado. E vocês estão monitorando aqui a Mercopar para que o resultado seja carbono zero nesta edição. Como é que funciona esse processo, Francine? Quando nós pensamos, então, em evento carbono neutro, nós consideramos 3 pilares, né, que são os deslocamentos do público, dos palestrantes, expositores, né, tem a queima de combustíveis fósseis envolvida, então, e, consequentemente, a emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, a gente veio de carro. Exatamente. Então, tem a emissão de CO2. Perfeito. Né? Então, essas emissões também serão contabilizadas. O segundo pilar, no caso, seria a questão do consumo de energia elétrica, que envolve a feira, e o terceiro, a geração de resíduos. Então, esses 3 pontos são os pontos principais que nós consideramos na hora de construir o inventário de gases de efeito estufa da Mercopar e de outros eventos também. Após a contabilização, então, das toneladas de CO2 equivalente, então, a compensação por meio da compra de créditos de carbono, tornando o evento, então, carbono neutro. Vocês fazem, isso é baseado no quê? Em estimativas, estudos médios, com base no mapeamento do público, por exemplo, para saber de onde ele vem, de qual que é a média de consumo dentro da exposição. Vocês calculam de que forma isso para chegar a isso que você fala, uma espécie de tabelamento das emissões? Nós temos uma coleta de dados online. Então, para fazer essa estimativa, nós consideramos principalmente a questão do tipo de combustível, se é combustível de aviação, ou diesel, gasolina, etanol, e os deslocamentos, então a cidade de origem, e em cima disso nós fizemos um cálculo, então, dentro da nossa plataforma Akvo ESG, que é uma calculadora de emissões de gases de efeito estufa online, baseado no GHG Protocol, então, que é uma metodologia acreditada mundialmente. Então, nós jogamos os dados ali e a nossa plataforma já devolve numa interface gráfica bem intuitiva, gráficos, tabelas, com toda a contabilização do evento. E daí vocês compram créditos de carbono. Como é que se dá essa aquisição? Eu mesmo não conheço muito bem o processo de aquisição de créditos de carbono, mas isso é um dos negócios em crescimento no mundo, o mercado de crédito. O crédito de carbono nada mais é do que um valor que, ao adquirir esse crédito, você vai investir esse valor, então, num projeto um projeto certificado que ajude a sequestrar o CO2 da atmosfera. Então, nós temos... Proporcional ao que foi, digamos, emitido. É Exatamente. isso? A cada tonelada de CO2 equivalente emitida, equivale a 1 crédito de carbono. Então, digamos que o evento gere 200 toneladas de CO2 equivalente, serão adquiridos 200 créditos, que é essa aquisição dos créditos no mercado de carbono. Hoje nós temos o mercado de carbono voluntário no Brasil. Vai ser um valor, então, que nós vamos auxiliar a manutenção desses projetos. Perfeito. Fala um pouco sobre a Akvo. Uma startup, como é que ela surgiu e como é que ela veio parar aqui na Mercopar. A Akvo ESG é uma spin-off que surgiu dentro de outra empresa, que é a FAO Agricultura e Meio Ambiente. A FAO Agricultura e Meio Ambiente já está no mercado há 13 anos e no mínimo 10 anos, então, que vem trabalhando com questões de sustentabilidade. A FAO ela já atua em 8 estados do Brasil, né? E a Akvo ESG, então, surgiu há aproximadamente 1 ano e meio, né? Com a necessidade, então, de unir a questão da sustentabilidade, que nós já vínhamos trabalhando com inventários de gases de efeito estufa, à tecnologia e facilidade, praticidade. Então, foi quando surgiu a plataforma Akvo ESG.
A plataforma Acvo ESG, então, ela tem... Ela é toda digital, Francine? Isso, tem uma interface gráfica bem amigável, porque a nossa ideia é justamente fazer com que o nosso cliente seja o protagonista da sua jornada de sustentabilidade, que acesse a plataforma, Sim. faça seu inventário, insira seus dados, né? Então, além da calculadora de gases de efeito estufa, nós também temos um diagnóstico completo de ESG, considerando os 3 eixos do ESG, para empresas. Para implementação em empresas, é isso? Exatamente. Então, esse diagnóstico ele vai posicionar a empresa no seu nível de maturidade dentro da jornada ESG. Então, nós também prestamos consultoria para os nossos clientes para auxiliá-los nesse processo. E nós temos uma ferramenta de emissões financiadas também, que é para bancos daí. Para bancos? Exatamente. O quanto que o financiamento, né, de algumas atividades, o quanto que o banco ele tem um fator de atribuição, de contribuição naquelas emissões, quando ele está financiando uma determinada atividade. Então dá para calcular com base no financiamento de determinadas as iniciativas também emissão de carbono, e daí comprar créditos de carbono no mercado. Exatamente. E dentro da nossa plataforma também nós temos uma ferramenta bem interessante que é de gestão das emissões dentro da nossa calculadora. Porque tão importante quanto compensar as emissões por meio da compra de créditos de carbono é traçar estratégias de redução de emissões. Então... E isso tem sido difundido com amplitude, no caso, vocês têm notado uma adesão cada vez maior a essas medidas, a essas ações, a essas estratégias de desenvolvimento dos clientes, e até mesmo aqui dentro da Mercopar, de quem vai conhecer a Aqua? Sim, então nós conversamos com várias pessoas, com diretores de empresas, de indústrias, e sim, o pessoal já está voltando muito para essa questão do ESG, tendo esse olhar de sustentabilidade como um todo, e é uma chave que ainda está virando, né? Mas nós já vemos que tem bastante adesão, sim, principalmente de tomadores de decisão, de diretores, de empresas, e também por uma própria pressão do mercado. Porque empresas que entram nessa jornada ESG com propósito, elas são mais bem vistas diante do mercado. Muito bem, Francine, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho da Acvo. Esperamos aí que se consiga chegar realmente ao carbono neutro. E eu acho, né, com o background que vocês têm aí no mercado, com a experiência, que isso vai ser fácil, inclusive. Lhe agradeço a participação aqui na Rádio Bandeirantes. Certo, eu que agradeço. Obrigada.